Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje eu vou falar de um filme que é bastante famoso, né? The Fly, ou A Mosca, de 1986, do David Cronenberg. É, E a temática desse podcast, né, vai ser sobre o filme, mas algumas reflexões adicionais que eu tive ao assistir o filme, né? E também as reflexões aqui vai muito na esteira do último podcast que eu fiz sobre o grotesco, né? Que já está disponível lá e vocês já podem dar uma olhada. Segue na mesma esteira porque são filmes, né? Eu comento sobre coisas similares, né? Eu vou falar um pouco aqui do grotesco, né? Mas assim, bem de passagem, né? E, bem, se você está ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de dar o curtir, comentar se você achar interessante e compartilhar se você gostou, tá? Bem, a Mosca, de David Cronenberg, é um filme de 1986. Ele é uma reinterpretação não apenas de um outro filme que foi lançado em 58 pelo Kurt Newman, mas ele também é a adaptação, né? Os dois filmes são a adaptação de um conto, na verdade, de um cara chamado George Langeland. Se eu não me engano, é um inglês. E ele publicou pela primeira vez na revista Playboy, né, em 57, um ano antes da primeira adaptação, né? Eu não assisti a versão do Kurt Newman, né, do Kurt Newman, mas eu vou assistir, qualquer dia eu assisto. É uma versão clássica também, mas assim, não tão impactante, né, quanto a versão de David Cronenberg, né, porque o Cronenberg já vem e traz toda aquela carga de horror do body horror, né, do horror corpóreo já no filme, né? E ele trabalha, né, segundo algumas coisas que eu li, ele, ele, ele aprofunda alguns temas, é, como, por exemplo, a obsessão científica, né? Ele aprofunda esse tema, se bem que, ao assistir o filme, sinceramente, eu acho que a obsessão científica não é tão proeminente nesse filme, tá? Existe lá o componente do cientista, né? Do cientista, mas ele não é tão abordado assim, né? Mas o Cronenberg ele faz um body horror mais expositivo da situação de um personagem que está em decadência, e eu acredito que o tema da perda da personalidade no filme ele é muito mais evidente e muito mais discutido nas entrelinhas do filme do que a própria obsessão científica, né? Bem, o filme do Cronenberg ele segue um sujeito, né, um cientista brilhante chamado Seth Brundle, né, que é, que é interpretado aqui pelo Jeff Goldblum, e ele é um cientista excêntrico, né, que está trabalhando em uma revolucionária invenção de teletransporte, né? Ele acredita que a sua tecnologia pode transformar a maneira como as pessoas viajam e transportam objetos, né? Ele faz alguns experimentos, né, para demonstrar que funciona, né? Porém, uma vez, né, ele foi testar a máquina em si mesmo, né? E, e, e quando ele foi testar em si mesmo, né, ele não percebe que entrou uma mosca na cabine junto com ele e no final ele acabou o seu DNA ele acabou sendo misturado com o da mosca, né? E resultou nesse acidente e ele vai ao longo do filme se transformando num híbrido de humano e mosca, né? A princípio ele se sente revitalizado, né? Ele se sente mais forte, mais saudável. É quase a história do Homem-Aranha, se eu vou parar para pensar, né? Ele se sente revitalizado, mas ao longo do filme, né, ele começa a perceber sinais, ele começa a perceber que seu corpo vai se transformando, né?
e o seu corpo ele vai se desintegrando, né? Ele vai se desintegrando e se transforma em uma mistura grotesca de homem e animal, né? De homem e mosca. E não apenas isso, né? O que eu considero o tema principal do filme, o seu comportamento também se torna mais. Ele vai se transformando à medida que o seu corpo também se transforma, né? Então ele não vai mudando apenas a forma física, mas o seu próprio comportamento, a sua própria personalidade vai se transformando, né? Ele vai se transformando em uma pessoa mais errática, né? À medida que a sua metamorfose ela avança, né? Ele perde a capacidade de se controlar, ele se torna obsessivo, animalesco e irreconhecível, tanto fisicamente como psicologicamente, né? E enquanto Brundle ele luta para encontrar uma solução para a sua condição, ele mantém um relacionamento com a Verônica, né? Que é uma jornalista que inicialmente ajuda ele a divulgar suas pesquisas, né? Mas ela vê que ele está, ela se vê cada vez mais afastada dele, né? Apesar de eles terem uma conexão bem, bem forte ao longo do filme, né? E até bonita uma conexão entre eles, né? Ela vai perceber nessas mudanças do Seth, né? E a progressão da sua transformação, ela é bem marcada, né? Por algumas grosserias que ele fala para ela, né? Não apenas da sua deformação física, né? Mas também da sua deformação da própria personalidade, né? Ah, e o drama do filme acompanha essa progressiva bestialização do personagem principal. E E é uma coisa interessante, porque é justamente na nossa capacidade de acompanhá-lo em seu sofrimento que o Cronenberg ele torna explícito o fato, né? Uma coisa que é muito interessante do filme, que até o último momento, a criatura ela ainda conserva o seu quinhão de humanidade, né? Em que sentido eu falo isso, né? Essa preservação da humanidade, inclusive, ela é fundamental para o efeito dramático do filme, tá? A gente só sente o final do filme, ele é extremamente triste, né? Ele é dramático, ele não é catártico, apesar da criatura. Eu vou dar spoiler, é um filme muito antigo, já deveria ter visto, né? Apesar do filme, no final do filme, a personagem a personagem Verônica, ela mata a criatura e a criatura faz coisas terríveis, né? Sequestra ela em um determinado momento do filme, mata um dos ex-namorados dela, né? Mata. Eu não lembro se mata. Eu acabei de assistir o filme, não lembro se ele mata, mas ele tem uma cena que ele vomita uma espécie de ácido na mão do cara lá, do ex-namorado dela, que vai salvá-lo, inclusive, e a mão dele fica se desfaz, né, com esse ácido. Eu não lembro se ele morre no final. Eu sinceramente não lembro se ele morre. Eu acabei de assistir o filme, não lembro se ele morre. Mas enfim, né, isso não é importante. Ah, então a gente tem essa transformação da criatura. Eu abri um parênteses, agora eu não consigo mais fechar. Eu tô realmente lembrando. Será que ele morre ou será que não morre? Enfim, realmente não importa se ele morre ou não, mas a gente acompanha essa progressiva bestialização do personagem principal. E, retomando aqui, o Cronenberg ele deixa claro até o último momento do filme que o personagem principal ele não se desumanizou, né? Na verdade, ele se transformou numa criatura grotesca, uma coisa que não se parece nem com mosca, nem com homem, né? No final do filme, ele se junta a uma outra coisa, acho que é a própria estrutura do equipamento, né? Que ele se transforma numa figura ao mesmo tempo humana, metálica e animal, de inseto. Aí ele se arrasta, ele está invisível o sofrimento e ele pede para morrer, né? E a personagem lá mata ele, né? E essa cena ela não teria tanta efetividade se a humanidade dele fosse perdida, né?
E a gente pode pegar um tema que é recorrente nesse filme, a respeito do que é ser um ser humano e o que é parecer humano. E a gente tem a, a carga dramática do filme, ela se sustenta no fato, numa afirmação que ser humano não é necessariamente parecer humano, né? E a gente retoma aqui Aristóteles, São Tomás de Aquino, Heidegger, Deleuze, que falam que a distinção entre o humano e o animal ele remete mais a um território mais ontológico, né? Ser humano, afinal, é uma condição metafísica que vai muito além da sua mera tradução corpórea, da sua mera tradução corporal, né? E sobre a monstruosidade da criatura, né? A gente vê, né? Aquele amontoado de células, né? Isso aí é usado, você sabe em qual contexto, né? Apesar de a gente ver lá um amontoado de células, um corpo doente, decadente do personagem, alguma coisa que não parece humano, a gente vê a humanidade naquilo, pois há um sofrimento que não é apenas físico, mas um sofrimento do próprio ser, um sofrimento existencial, em certo sentido, né? E é por isso que a última cena da mosca, né, ela não é catártica, ela é triste, né? Quando geralmente a gente vê um monstro sendo destruído em filmes clássicos de terror, a gente se sente bem, né? A gente se sente bem porque é um monstro, não é um humano, é uma besta. Mas no caso da mosca, a gente acompanha, né, a transformação, a gente acompanha o homem se transformando naquilo e a gente se sente triste, né? Eu acho que todo mundo se sentiu triste naquela cena e a gente não comemora a morte da criatura, né? Daquela criatura que a gente vê na tela. E porque a aparência humana não é tão fundamental para a definição daquilo que é humano, é por isso que a gente se sente empático com aquela criatura, né? Obviamente a gente não pode cair naquele erro cátaro, né? Que fala que o corpo é dispensável, né? Que nós somos puro espírito e que o corpo seria uma corruptela que, que deveria perecer e a nossa glória é uma glória que não depende do corpo, né? Não é disso que eu estou falando, né? O corpo ele desempenha um papel fundamental, né? Inclusive a forma do corpo, ela desempenha um papel fundamental, né? Existe uma leitura que vê a mosca como uma metáfora para a epidemia de AIDS, né, que estava acontecendo na metade dos anos 80, né? E as pessoas perguntaram pro Cronenberg, né, se havia alguma espécie de metáfora a respeito da AIDS, né? Porque a gente vê muito fluido nesse filme, muito, há as cenas de sexo, a questão dos fluidos corpóreos que são meio nojentos, que podem remeter aí a doenças venéreas, né? Mas segundo o próprio Cronenberg, né? Essa não era a intenção do filme, né? O filme seria uma metáfora, sim, mas uma metáfora para o envelhecimento, né? Aí você vê o personagem faz sentido, né? Quando você vê a transformação gradual do personagem, ele tá mais enrugado, tá meio esquisito, né? Mas, assim, sinceramente, eu acho que a metáfora da epidemia da AIDS, ela caberia muito bem nesse filme aqui. Né? Mas eu não costumo atropelar a própria intencionalidade do autor, né? Se o autor disse que é uma metáfora para o envelhecimento, então é uma metáfora para o envelhecimento, né? Eu entendo que a teoria crítica, hoje em dia, ela considera a obra e o autor como coisas separadas no mundo, eu entendo isso aí, né? Mas eu não consigo separar uh, o, eu não consigo fazer essa total distinção, tá? E eu não estou falando daquele negócio de separar, de separar autor de obra em questões morais, se o autor é um filho da puta e a obra se transforma em outra coisa, não é disso que eu estou falando, né? Mas nesse cordão umbilical, né, entre
a obra e o autor eu não consigo separar completamente como sugerem que se façam nas teorias críticas mais recentes, né? Então, a própria opinião do autor é uma coisa que eu considero, né? Então, o filme é uma metáfora para o envelhecimento, né? Mas e isso não importa também no final das contas para aquilo que o filme significa, né? Porque tanto a AIDS quanto o envelhecimento envolvem para aquilo que o filme significa filosoficamente, né? Que é isso que eu estou tentando trazer. Porque tanto a AIDS quanto o envelhecimento, elas envolvem uma transformação corpórea que resulta igualmente em uma transformação de identidade, de certa forma, né? E ambas as transformações, elas são transformações que ocorrem por meio da violação de uma integridade corporal, né? E a integridade corporal é um componente importante na percepção do mundo, né? Quando consideramos a metamorfose como uma deformação estrutural, devemos perceber que a estrutura também influencia no conteúdo, pois a forma e o conteúdo são aspectos indissociáveis, né? E a separação de ambos, a separação entre corpo e entre forma e conteúdo, ela não pode ocorrer sem efeitos colaterais, assim como a sua própria alteração, né? A alteração do corpo não ocorre sem efeitos que são supracorpóreos, né? Existe uma influência na nossa percepção de mundo baseada no nosso próprio corpo. Isso não é afirmar materialismo, tá? Isso aí é afirmar uma coisa que a filosofia antiga já dizia, não com tanto detalhes assim, né? Mas já dizia de certa forma, né? A primeira pessoa que tentou fazer essa separação entre a identidade, o eu e o corpo que eu habito foi Descartes, né? E existem muitos equívocos do pensamento cartesiano, né? E muitas coisas interessantes que ele trouxe para a filosofia também, né? Não sou daquelas pessoas que detestam Descartes, tá? Mas ele trouxe essa percepção cartesiana que é, no mínimo, problemática, né? Como se nossa essência fosse alguma coisa etérea, né? E não é, tá? Nossa, a nossa a nossa posição no mundo, inclusive nossa posição cosmológica, depende do corpo, né? Até mesmo para um cristão isso é muito evidente, né? Porque o cristianismo ele tem uma grande ênfase na importância da carne, do corpo, né? O próprio Deus, né, se fez carne, né, se fez corpo. Então é uma coisa importante, tá? A ser considerada nessa questão de como a pessoa se vê no cosmos, tá? E voltando ao filme, né? O personagem é trágico porque, independente do seu grau de metamorfose ou da sua deformidade, ele não, ele ainda é humano, né? E podemos afirmar que toda a vida humana é, de certa forma, uma metamorfose, né? Nós não estamos presos a nossa condição de humanidade não está presa à nossa condição ao nosso formato, né? Pois a gente foi, assim, eu considero, né, desde o momento da concepção até o último momento da nossa vida, nós somos igualmente humanos, né? Não existe graus de humanidade diferentes entre o primeiro, a, a nossa primeira fase, né, a nossa fase intrauterina, até a nossa última fase, nosso último suspiro, né? Então, do óvulo ao feto, do bebê à criança, da adolescência à idade adulta, então, do declínio para a velhice, para a efemeridade, finalmente para o nosso cadáver, a nossa decomposição, né? Não existe uma distinção ontológica entre essas fases, né? Então, é, assim como não existe uma distinção ontológica da criatura do filme, que apesar da deformação, né,
seja ela uma metáfora para doenças, seja ela uma metáfora para o câncer, seja ela uma metáfora para a velhice, a própria deformação que ocorre nessa mutação não tira o estatuto de humanidade da, daque, daquele ser, né? Até mesmo a sua bestialização, a sua transformação em algo que não é humano, pelo menos na parte física que eu digo, né? E a sua transformação da personalidade, né? Isso não tira dele esse essa, essa própria definição do que é humano, né? Então, sim, né? Eu estou falando que A Mosca, do David Cronenberg, é um belo filme melancólico sobre a condição ontológica do homem, né? Então, cara, eu amo fazer essas conexões, ah, porque ela, para mim, eu já fui da opinião que, pô, será que eu tô viajando demais? Mas não, eu acho que elas fazem sentido. Eu vou começar a defender mais as minhas posições, por mais esquisitas que elas sejam, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um gosto muito peculiar pelo grotesco, mas não pelo grotesco em si como uma revolta contra Deus ou a realidade. Eu gosto desse tipo de filme, pois eles, o contrário, eles reforçam a minha, a minha ideia, aquilo que eu acho a respeito da vida de uma certa forma, mesmo se esses filmes não tiverem toda essa pretensão filosófica, mesmo se os próprios autores pudessem negar isso aí, né? E é aí que eu, que eu, que eu consigo entender melhor a teoria crítica, né, a respeito da separação da obra e do autor. Eu consigo ver nas questões do autor, mesmo que o autor se manifeste, eu não sei como que pensa o David Cronenberg, né? Eu estou fazendo apenas uma especulação. Mesmo que mesmo que se ele se coloque contrário à minha visão de mundo, eu consigo entender a visão de mundo dele a respeito de alguns padrões que, pelos meus estudos, né, e pelo meu interesse em religião, inclusive, muito influenciado pelas leituras que eu estou tendo do Mircea Eliade, eu consigo perceber que a humanidade, de certa forma, sempre buscou as mesmas coisas, é, e sempre teve uma percepção similar a respeito de si mesma, da sua identidade, da interação do seu corpo com a realidade externa, da interação dos seus pensamentos com o seu próprio, com a sua própria identidade. Existe sempre na humanidade uma suspeita de que a realidade, pelo menos para nós, não é apenas uma realidade visível, que existe alguma coisa além da realidade. Isso aí está desde os primeiros ritos funerários. Isso é uma questão antropológica que Mircea Eliade ele traz e ele aponta, né, para essa questão interessante, a percepção de si mesmo em relação à humanidade, em relação ao outro, que é igual a você, é uma questão de espelhamento, e de você para si mesmo, né? Então, toda essa toda essa complexidade nos define como ser humano. E mesmo se a gente. O corpo, ele é importante nessa percepção, né? Mas mesmo assim, o corpo é apenas uma parcela importante, necessária, que eu não quero de jeito nenhum subestimar, mas o corpo é apenas uma parcela daquilo que nos identifica como ser humano, né? Então, mesmo se nós fôssemos aberrações, se transformássemos em aberrações, isso não nos afetaria ontologicamente como ser humanos, né? Porque é uma questão muito mais metafísica, no mínimo, a nossa condição de ser humano, né? Então, sofreríamos o drama do ser, né? Da mesma forma
se não fôssemos mutantes. Basicamente isso. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, ah, do podcast. Reforçando, se você está no YouTube, dá um like, se inscreve aí, compartilhe. E é isso. Fiquem com Deus e até mais.